Boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje para a gente gravar mais um episódio do nosso Otorrino Talk. Hoje, seguindo a nossa linha de convidados bastante ilustres dentro da nossa especialidade, vamos falar com um convidado de bastante peso, que a gente ficou muito feliz de ter aceitado o nosso convite. E, mais uma vez, acho que saindo um pouco do quintal da nossa casa, né, Sassá? Saindo um pouco da nossa área de influência, que é dentro da Escola Paulista, e trazendo convidados de peso de outras instituições que contribuíram e muito para a formação do que é a nossa especialidade e do que é a medicina que a gente consegue exercer hoje, né? Muito do que a gente consegue fazer foi por meio de mãos que trabalharam muito e muito habilidosas dos convidados que nós estamos trazendo aqui. Sem mais delongas, pode ir para a apresentação do nosso convidado de hoje, Bruno. Então, salve para todo mundo. Hoje a gente está honrado de receber o Dr. Ricardo Bento aqui com a gente para a gente conversar um pouco, bater um papo. Para a gente está super feliz de conseguir ter chamado o professor para esse episódio de hoje. Os outros convidados nossos já haviam recomendado, falado que seria um ótimo episódio, uma ótima oportunidade de conversar com ele. Então, só para introduzir, a gente vai fazer um resumo do currículo do professor. Formado em medicina em 78, com doutorado e livre docência em otorrinolaringologia pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Atualmente é o professor titular do departamento da USP. Presidente do Conselho Curador e da Fundação da Otorrinolaringologia, membro do corpo editorial de diversas revistas médicas nacionais e internacionais, internacionalmente conhecido em pesquisa e tratamento de doenças de ouvido, com ênfase em tumores de ouvido e da base de crânio, neurinomas do acústico, paralisia facial, zumbido, implante coclear, surdez e otite média crônica. Já ministrou mais de 500 palestras como convidados em 40 países, publicou mais de 300 artigos em periódicos médicos científicos nacionais e internacionais, foi presidente da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia, da Sociedade Latina e é presidente do Comitê de Otologia e Otoneurologia da International Federation of Otolaryngology Society. Então, professor, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e é uma honra para a gente estar conversando com o senhor. Bom, eu que agradeço, porque eu acho que essa iniciativa de vocês é extremamente interessante, né? Para ouvir as vozes do passado, porque eu também, como vocês, né? A gente tem aquelas pessoas que vieram antes da gente e que vai passando, né? As coisas para que a nossa especialidade cresceu do jeito que cresceu por causa dessas pessoas, né? Que cada um foi colocando um tijolo ali, né, até a gente formar o que hoje é a otorrinolaringologia, né, nossa especialidade. Ela cresceu demais desde a época que eu entrei. Cresceu, que eu digo, não no sentido de número de pessoas, mas no sentido de ampliação dos seus horizontes, né, do que era otorrino e do que é otorrino, né? Hoje, então, a otorrino é muito especializada, né, tanto que apesar da maioria dos otorrinos fazerem uma clínica geral no seu consultório, etc. e tal, mas todos eles sempre têm uma área de atuação ali dentro da otorrino que gosta mais, né? E na minha vida, o que eu sempre fui apaixonado foi por ouvido. Eu sempre gostei de mexer em coisas pequenas, montar coisas. Quando eu era moleque, a gente fazia aqueles navios, né, que a gente montava, que comprava, né? Então, como se fosse de Lego, assim, as pecinhas bem pequenas. Só que naquela época, acho que era Maxwell, né, que chamava. Então, era tudo coisinha, então montava um negócio gigante e tal. Eu sempre fui um cara que gostei dessa parte. E daí, na faculdade, eu fui me apaixonando pela otorrino. Das pessoas que me influenciou muito foi o professor Clemente Ribeiro de Almeida, que foi meu professor, e ele gostava muito de ouvido também. Então, ele foi uma das pessoas que me impulsionou bastante nisso, né? Nossa, professor, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Acho que muito interessante ter conseguido a sua presença aqui logo depois do congresso da Fundação, que a gente tinha acabado de conversar lá embaixo, um congresso que trouxe 3.200 inscritos, ou seja, abarcando ali, sem sombra de dúvidas, quase que metade dos especialistas que a gente tem no Brasil. Então,
para além do Congresso Brasileiro que a gente já tem, é um congresso de extrema expressividade, né? Um outro momento de grande encontro, todo mundo comenta muito sobre a parte científica ser muito robusta. Então, ter conseguido trazer o senhor logo depois de um evento como esse, assim, está sendo muito legal pra gente. E, professor, pegando esse gancho que o senhor já falou sobre as suas influências, do porquê escolheu especialidade, a gente sempre gosta muito de perguntar como que foi a vida do professor Ricardo Bento ali nos primórdios dela? Onde que o senhor nasceu? Quais que foram suas principais influências até chegar à escolha da medicina? E lá dentro o senhor já deu uma pintada aí do que foi a sua escolha pela otorrinolaringologia, mas como que se deu todo esse processo, professor? Bom, eu nasci em São Paulo, capital aqui, e meus pais não eram médicos, né? Não tinha nenhum médico na minha família, mas eu tinha uma vocação desde pequeno, assim, eu gostava de biologia, dessa área biológica, de modo geral, né? Uhum. E aí estudei no Dante Alighieri, que é um colégio tradicional aqui da cidade, na época, e depois eu entrei na faculdade, né, de medicina, porque já era porque eu acho assim, eu sempre falei isso para os meus filhos, né, e falo isso para todos aqueles jovens que estão, né, escolhendo a profissão ou a especialidade, que quer que seja. Eu acho que na vida a gente tem que fazer aquilo que gosta, né? E medicina é uma das áreas que mais você tem que ter vocação para fazer. Né? Então, o indivíduo que vai fazer medicina pensando, por exemplo, em ganhar dinheiro ou pensando em fazer alguma coisa assim, não é bem assim, você entendeu? A gente sabe disso. Mas a gente gosta do que faz. Então, na vida, você vai chegar um dia lá na frente que você vai falar assim, poxa, por que eu não fiz aquele negócio que eu queria fazer antes? Então, já é melhor você escolher aquilo que você quer, né? E isso pode ser até o inverso, né? Eu fiquei sabendo de um colega médico de alto gabarito que largou tudo aos 52 anos agora e abriu uma padaria. Olha só. Porque ele gostava de fazer pão, mas esses pães especiais. Artesanais. Artesanais, com fermentação biológica, aquele negócio todo. E ele falou que ele estava feliz. Eu fui lá, conversei com ele na padaria, e ele falou, eu estou feliz assim, porque eu queria fazer isso lá desde o começo, meu pai não deixou. Nossa. Entendeu? Então, assim, eu acho que você tem que fazer aquilo, né? Aquilo que gosta. Então, eu gostei daquilo e fui indo, né? E aí, na faculdade, eu já contei mais ou menos o começo da carreira, né? Foi assim que eu escolhi a especialidade e eu fiquei muito feliz com a especialidade. Então, hoje eu me sinto uma pessoa muito realizada com a especialidade que eu escolhi, né? Assim, eu não penso, eu falar, poxa, se eu tivesse feito... Não, era essa mesma especialidade. E aí, no começo, eu fiz residência no hospital. Eu não me formei na USP, eu formei na Faculdade de Medicina de Jundiaí. E até porque eu morava ali, meus pais também ali perto de Jundiaí. E aí eu entrei na residência na Faculdade de Medicina da USP, né, lá no Hospital das Clínicas, e que não era assim a residência mais procurada naquela minha época. Eu me formei em 78, então em 79 que eu entrei na residência. A Escola Paulista de Medicina era a melhor, né, na época, a residência, né? E depois seguida da Santa Casa, seguida do Hospital Ibirapuera, que era um hospital grande onde o pessoal do Stan formou. O Aldo, o Filipe e toda essa turma, né, se formaram. E lá eles operavam muito, porque eles tinham um convênio com o SUS, né? E tinha, assim, um volume enorme de cirurgia. E depois é que vinha a Faculdade de Medicina da USP, né? Atrás de todas elas, né? Na Escola Paulista, que a gente tem um contato ótimo, né? Sempre teve, né? Com o Paulo Pontes, com o professor Mangabeira. Aliás, o professor Mangabeira estava lá no Congresso. Nossa, olha só. Não, impressionante, né? 92 anos ele estava lá no impressionante Congresso. Mesmo. Uma coisa, eu fiquei... Firme e forte, Sendo que amanhã ele vai operar. Amanhã ele vai fazer uma cirurgia de coluna. Ele havia comentado. Então vai ser amanhã. E o Paulo Pontes, né, que depois a gente ficou junto na IFOS, né? Nós fizemos um monte de coisa pela IFOS, organizamos o Congresso Mundial de Otorrino aqui em São Paulo, que foi um trabalho gigante, né, que foi feito.
Mas eu acabei entrando não entrei na Paulista, e entrei no Ibirapuera até, mas eu acabei optando por causa de carreira acadêmica. Eu gostava muito dessa parte de ensino, né? E no Ibirapuera não tinha uma carreira acadêmica, né? Era um bom serviço, mas tinha uma carreira... Na USP você tinha mais possibilidade de carreira acadêmica. Sim. Então, eu fui para lá, fiz residência. Aí, acabando a residência, o professor, me lembro, chegou para mim e falou, olha, acabou, né? Agora não está tendo concurso, não sei o quê. Aí eu resolvi me inscrever para um fellowship em Zurique, com o professor Hugo Fisch. E aí eu fui para Zurique, me mudei para Zurique, fiquei 2 anos lá com o professor Hugo Fisch, que era, naquela época, um dos expoentes da otologia, de modo geral, e inclusive da cirurgia de base de crânio, mais especificamente. Sim, né? A incisão leva o nome dele, né? Incisão de Fisch. Tem várias coisas que levam o nome classificações. dele. Classificação de glomos, né? Toda aquela coisa. E eu peguei justamente essa época da transformação da otologia, que era na verdade, você trabalhava na orelha média, e trabalhava no sentido das infecções da orelha média. Eu peguei essa transformação para a otoneurocirurgia, vamos dizer assim, né? Em que eu pude trazer para o Brasil, quando eu voltei do professor Hugo Fisch, essas técnicas modernas de otoneurocirurgia, né? De neurinômado acústico, de paralisia facial, que era uma das especialidades do professor Fisch, né? E aí eu voltei, né? E quando eu voltei, eu acabei me inscrevendo como voluntário no Hospital das Clínicas, e sempre ensinando ali dos residentes, etc. e tal. E um dia teve um concurso lá para médico do hospital, eu fiz o concurso e eu fui um dos aprovados. Então, eu comecei a trabalhar no Hospital das Clínicas, né? E lá para 1988 eu fiz meu doutoramento, né? Aí, em 90, já livre docência, e eu fui me imbuindo dessa parte acadêmica, né? Eu gostava de fazer trabalho científico, de publicar, de ensinar residente, de fazer orientação de teses, né, de doutoramento. Já tive mais de 40 alunos de doutorado, né? E aí isso foi me levando, e depois eu prestei concurso para professor titular, quando o professor se aposentou, e entrei no concurso lá, entrei na vaga de professor titular de otorrino, que eu continuo até hoje, até... Aí, quando tiver que fazer aposentadoria, que eu espero que... Porque eu sou daqueles que nem quase todos os médicos, né? Não para, o cara não para no fim Não de consegue, trabalhar. né? Ficar sem... Ele fica até o final da vida, pelo menos fazer... Pode diminuir o ritmo, etc. Mas largar tudo é difícil. Mas largar tudo é difícil, porque a gente está acostumado a trabalhar, né? O médico aí hoje trabalha de 12 a 14 horas por dia, aí você sabe, todo mundo sabe disso. Sim. Né? 6, 7 dias por semana. Exatamente. Você se acostuma com essa rotina. Você se acostuma com isso, né? Então, assim, mais ou menos, assim, em linhas gerais, foi... E eu sempre, né, focado na questão da audição, né? E naquela época começaram-se os implantes cocleares, né? E então eu também pude trazer isso comigo de lá Lógico que tinha a parte do William House, né? Da House Ear Institute, mas eu tive a oportunidade de ir lá também. E o professor Pedro Mangabeira Albernaz foi o primeiro que trouxe o implante para o Brasil, porque ele estava lá na época que o William House começou a fazer os implantes, né? E ele teve essa oportunidade também de trazer. E aí, então, começou uma nova era na otologia, né? Eu me lembro que, no meio da década de 80, eu estava num congresso, no Congresso Brasileiro de Otorrino, e o nosso grande amigo e finado Perboar Sampaio, não sei se vocês já ouviram falar, Sim. que foi o introdutor da plástica facial praticamente no Brasil, né? Trouxe para o otorrino. No meio da década de 70 ali, mais ou menos, né? Isso, Era ele, o Wilson Davis, né? Fazia alguma coisa ali já naquela época. Isso. E até o depois Wilson Davis foi homenageado agora. Sim, eu vi que ele recebeu...
o nome da homenagem é Perboa Sampaio, Exatamente, inclusive, né? foi eles criaram lá, o pessoal do grupo de plástica facial do HC criou um prêmio, um prêmio de homenagem, né? Não Sim, um prêmio sim. de trabalho científico, um prêmio que eles vão todo ano homenagear alguém, né? Da área de cirurgia plástica facial com o nome de Prêmio Perboa Sampaio. Né? E aí, então, a gente trouxe o implante coclear, daí a gente fez o primeiro implante no HC, e hoje o Hospital das Clínicas vamos dizer, hoje ele é o principal centro implantador da América Latina e um dos principais do mundo aí em número de implantes cocleares colocados, uma equipe toda montada para isso, né? Que é uma equipe multidisciplinar, então que entra fono, audiologia, psicologia, assistência social, fora outras especialidades, né? Que mexem com as doenças congênitas, os neuropediatras. Então, quer dizer, você tem ali um grupo mesmo, né? Que trabalha junto. E assim, na minha vida, na minha carreira, né? Se eu puder dizer assim, a coisa que eu mais gosto de fazer, que eu mais gostei de fazer, foi formar pessoas, né? Então, eu tenho esse orgulho de poder ter contribuído na formação de muita gente, muitos colegas otorrinolaringologistas. E isso, para mim, é uma coisa que eu vou levar, né, comigo até o fim, até a hora que eu parar. A gente tentando fazer uma pesquisa assim, sobre a sua carreira como docente, principalmente. O doutor Fernando Balsalubra ajudou bastante a gente nesse aspecto, né? Que foi quem criou essa ponte entre nós. E ele reiterou muitas e muitas vezes nas conversas que eu tive com ele, na vez que eu liguei para ele, a acessibilidade que o senhor tem dentro do Hospital das Clínicas. Ele sempre falava que chegar até o senhor, né, mesmo sendo um docente de alta patente dentro do Hospital das Clínicas, para um residente que estava ali no começo era muito fácil ainda assim, né? O senhor sempre foi uma pessoa de extrema acessibilidade para isso, e para quem tinha boas ideias, o senhor sempre foi muito aberto, né? Ele sempre falou dessa questão também do senhor ser muito mente aberta e disposto a pesquisar a fundo e a criar novas coisas. O que acontece na universidade, o que eu sempre critiquei, foi assim, você não tem serviços, né? Não de otorrino, estou falando de modo geral, que o professor, o chefe lá, ele começa, quando alguém começa a crescer dentro do serviço, ele vai lá e dá uma pequena podada, né? E isso por causa de competitividade fora, etc. e tal. Então, eu fiz justamente ao contrário. Quer dizer, a porta do Hospital das Clínicas e da Faculdade de Medicina da USP é aberta para quem quiser, entendeu? Qualquer pessoa, qualquer colega que esteja querendo fazer pesquisa, que esteja animado com isso. Eu sei que pesquisa no Brasil é uma coisa que requer, assim, é uma dificuldade por causa de verbas, etc. e tal, mas é gostoso a gente deixar, né, alguma coisa, né, para, vamos dizer, para o futuro, para as pessoas. Então, assim, para aqueles que tiverem interesse, realmente a gente sempre foi aberto. E eu sempre ouvi todo mundo, né? E a gente dá os meios, né? E deixa a pessoa crescer. Então, é isso aí. Tanto que hoje, a faculdade, lá, o Hospital das Clínicas e a faculdade, ela é universidade. Tem gente de tudo quanto é lugar lá. Entendeu? Não tem mais esse negócio, o fulano é da USP, porque é aluno da USP. Eu, por exemplo, como eu falei, não fui aluno da USP, entendeu? Então, hoje tem gente de todo lugar, né? Sim. Por exemplo, da Escola Paulista de Medicina, tem mais de 20 médicos que trabalham lá, que são formados na Escola Paulista de Medicina. Sim. Né? Então, e a gente tem um apreço muito grande até hoje, né? Porque hoje o Márcio Abrão é um grande amigo, né? Que é hoje que está coordenando lá. E então hoje a gente tem uma aproximação muito grande entre a Escola Paulista e a Faculdade de Medicina da USP. Sim, o Márcio Abrão, que hoje é meu chefe, porque eu faço cabeça e pescoço, né? E ele sempre fala muito bem do senhor, ele tem muita admiração pelo seu trabalho mesmo. Não, o Márcio é gente muito... ele é uma pessoa excepcional, né? Sim. E aproveitando esse gancho que o senhor trouxe, professor, achei muito legal isso do senhor, esse comentário que o senhor acabou de fazer, porque essa questão de podar a pessoa que está crescendo...
quem tá lá nos bastidores sabe que isso acontece mesmo, né? Então, E se eu trouxer isso à tona, assim, acho que é legal de ver que há espaço para outro tipo de mentalidade, né? Justamente eu a mentalidade acho que o isso, senhor né? Eu trouxe. sempre falei lá o seguinte para os docentes, lá para o pessoal que trabalha lá, mesmo às vezes, porque lá tem os docentes, tem os médicos do hospital, né, que estão lá para fazer Os vamos dizer, assistentes. a rotina, os médicos assistentes, para fazer a rotina do hospital. Mas ali todo mundo tem que se envolver em ensino, entendeu? Porque nós estamos numa instituição de ensino. Então, assim, quem não quer ensinar as coisas pode fazer consultório privado, clínica privada, etc. E tal. Lá ele não é obrigado a ensinar ninguém. Agora, quem estiver envolvido lá dentro e não quiser ensinar, essa pessoa não pode ficar lá. Você entendeu? Porque ali é um local de ensino. Então, a gente tem que dar o melhor que a gente pode para os jovens que estão se formando. E outra coisa, quando todo mundo cresce, né, todo mundo cresce junto. Sim. Você entendeu? Então, você só vai fazer a equipe crescer. Então, para mim, eu fico muito feliz é quando alguém da minha equipe começa a ser um cara conhecido, que começa a fazer as coisas. Porque, pô, você entendeu? É isso que eu me propus a fazer na vida. Entendeu? Agora, se eu não quisesse fazer isso, eu ficava um consultório particular, ficava lá e ensinava quem eu quisesse, você entendeu? Sim. Agora, lá não, na USP, a gente não, lá na faculdade, a gente tem que ensinar, né? E, inclusive, né, como eu falei para vocês no começo, eu até, assim, em primeira mão aqui nesse podcast... Olha que honra, hein? Eu escrevi uma história... Bom, primeiro que eu gosto muito de história, né? Por isso que eu acho que uma das coisas desse podcast bacana é que vai ficar para a história, né? Esses depoimentos, né? Então, eu escrevi vários livros e vários artigos de história, né? História da surdez do Beethoven... da laringe do rei do rei do Império Austro-Húngaro lá, que mudou a Primeira Guerra Mundial, porque ele teve um tumor de laringe mal diagnosticado. Nossa. E ele morreu, e daí o irmão assumiu, e a Primeira Guerra Mundial veio por causa do irmão. Então, se ele, talvez, um otorrino poderia ter resolvido a Primeira Guerra Mundial. Nossa. O impacto dessa especialidade. E até, para você ter uma ideia, quem fez o anátomo da lesão dele foi o Virchow. Nossa. Foi o Virchow que fez o anátomo e o anátomo estava errado. Então, Isso complica. Então, quer dizer, eu escrevi isso daqui, não é um livro para vender, é um livro que nós vamos dar para as principais pessoas. E é um livro que conta vamos dizer, a minha história dentro não só a minha história, como a história dos meus principais assistentes, né, que trabalham lá, o Rubens Brito, o Robson Koji, né, que ficaram lá conosco. Então, conta tudo aquilo que a gente sofre quando você traz coisas novas, né? Porque quando a gente começa a trazer muita coisa nova, você começa a sofrer uma crítica. Não, isso aí não vai dar certo, entendeu? Vocês sabem como é que é. Sim, né? sim. Pessoal, e lá também, né? Por exemplo, no Hospital das Clínicas, quando eu cheguei, tinha muita porta fechada, né? Então, assim, o potencial evocado, lá não, lá no residente não pode entrar, é só o pessoal de lá. Não sei o quê, tá fechado. O toneiro é só não sei o quê. Você entendeu? Então, a primeira coisa que eu fiz quando eu assumi é abrir todas as portas. Eu falei, aqui não tem porta fechada, acabou. Entendeu? Todo mundo aqui tem direito a aprender tudo que quiser. Entendeu? Então, a gente foi indo, né? Contando a linha do tempo aqui, né? Nossa, fantástica essa página que você está mostrando aí agora. E no final, a gente tem uma coisa interessante, né? Que são os depoimentos de alguns pacientes Que que legal. passaram ao longo desse tempo. Isso aqui é um livro para leigo, né? Então, tem assim, fala um pouquinho de cada tratamento que você pode fazer no ouvido para restaurar a audição, né? Mas não é a nível de especialista, Sim, né? sim. A nível de leigo, né? E aí, no final, o que é uma prótese auditiva, o que é um aparelho de implante coclear, etc., para as pessoas saberem, né? Muito Aliás, legal, até muitos médicos não otorrinos não sabem também nada disso. Não, aqui, com né? certeza. Exato. E aí, a gente então conta tudo que a gente fez, o Year Parade, né? Que foi
Foi muito legal esse projeto, né? Esse projeto para poder levantar o problema da surdez. E no final, como eu falei, tem vários depoimentos de pacientes, né? As revistas para leigo que a gente fez, gibizinho para criança, né? E depois começam os depoimentos das pessoas que foram operadas ou que começaram a usar aparelho de audição e como a vida deles mudou, né? Então, basicamente, é isso aqui. A gente vai... Eu acho muito legal você ter falado que ele era mais focado para público leigo. Não, ele é de público leigo. Porque isso mostra a intenção sua e da USP, né, de mostrar a importância da pesquisa e de capilarizar a pesquisa para as pessoas leigas, né? Afinal de contas, você só consegue fazer pesquisa via os impostos que a população paga, né? Isso aqui é uma forma de mostrar retribuição para a população em geral. Educar, passar informações que muitas vezes as pessoas não têm acesso, né? Exatamente. Com certeza. Muito legal, professor. Não, e para desmistificar muita coisa, né? Vocês sabem que, por exemplo, aparelho de audição sempre foi uma coisa meio estigmatizada, né? Por todo mundo, né? Ninguém quer usar lá um negócio que apareça que tem, né? Sim. Óculos, por exemplo, já perdeu essa... Já está desmistificado. Já ficou normal. Aparelho de dente, por exemplo, já perdeu também, né? Porque quando eu estava na escola, moleque... o cara que usava óculos era qual o 4 olhos, tinha aquele negócio do bullying, você entendeu? Tinha um negócio do, o fulano que tem o coisa de cavalo no dente, né? Quer dizer, então, hoje não, hoje é uma coisa mais do que normal, né? Super. Aliás, aparelho de dente, acho que não tem quase nenhuma criança que não põe, né? Todo mundo, quase toda criança põe. Com certeza. E o aparelho de audição ainda não, né? Ainda continua aquela coisa, né? Às vezes chega um paciente no consultório com 85 anos, né? E aí você fala, você vai precisar pôr um aparelho de audição para ter uma vida melhor, não sei o que, tá? Aí ele fala, mas eu vou achar que eu sou velho. Quer dizer, existe essa comparação, né, entre o fato de ter um aparelho de audição significar que a pessoa é idosa, né? Sim, com certeza. Essa desmistificação. Então, isso aqui é importante por causa disso, essas ações que você faz diretamente à população, né? Não, fundamental. E pegando esse gancho da história, professor, isso falou de forma muito interessante da imponência que é o programa de implante coclear, e não só implante coclear, né? O programa de cuidado auditivo em geral, né? Sendo que o implante coclear faz parte de um desses braços. Bracinho lá, até pequeno, né? Sim. Porque se você for pegar o número de pessoas que tem indicação de aparelho de audição convencional ou, às vezes, cirurgia, sei lá, estapedotomia, uma outra cirurgia, do que implante coclear, é um número bem mais reduzido. Bem mais reduzido. Mas, sem sombra de dúvida, os números que vocês têm lá no Hospital das Clínicas de números de implantes realizados é realmente muito impactante. Teve vezes de eu ver acompanhar, você falou do professor Koji, né? A gente acompanha o Instagram. No Instagram dele, às vezes de ter mutirões. Tem mutirões direto. Tem muitos mutirões. 6, 7, 8 implantes coclear num único dia. O sábado, não nesse, porque teve o congresso no passado, teve. Nós estamos fazendo mais ou menos um mutirão por mês, né? Isso foi a pedido da Secretaria de Saúde do Estado, porque tinha um represamento, né, de implantes, até por conta da pandemia, né? Porque durante a pandemia não teve quase não teve nenhum implante na pandemia, porque não era uma cirurgia, apesar que em criança é uma cirurgia quase que, não digo de urgência, mas quase de urgência. É quase de urgência, mas não tinha oportunidade, a gente não teve oportunidade de fazer lá no HC, porque o HC virou um covidário e aí então não saía cirurgias eletivas de forma nenhuma. E então, agora a secretaria, como o implante coclear, a gente conseguiu, aliás, fui eu e o professor Pedro Mangabeira Albernaz, em 1999, que nós fomos lá no Ministério da Saúde e a gente conseguiu que se fizesse a primeira portaria da saúde auditiva. E essa portaria, ela permitia, então, que todo brasileiro tivesse o direito de ter um implante coclear, um aparelho de audição convencional gratuitamente, né? E funciona, lógico, para o Brasil, um país gigante, né?
Então, é uma coisa que você fazer funcionar perfeito no Brasil inteiro é quase que impossível, né? Sim, sim. Mas eu trabalho na Organização Mundial de Saúde, eu sou membro da Organização Mundial de Saúde lá no grupo de deficiência auditiva, e a legislação brasileira, no que diz respeito à surdez, é a mais avançada que eu vi lá. Nossa. Mais avançada que na Europa, que tem um regime bem socializado de medicina, né? A Europa e os Estados Unidos não. Os Estados Unidos não tem. Os Estados Unidos não tem SUS. Né? Os Estados Unidos, agora que eles estão fazendo algumas coisas lá, que estão tentando fazer um serviço público de saúde nos Estados Unidos. Mas, assim, no Brasil, no papel, é linda a coisa. Agora, e funciona. Se o paciente for atrás, né, procurar os seus direitos junto às secretarias de saúde da cidade dele, do estado e tal, ele acaba conseguindo, entendeu? Então, hoje a gente tem mais ou menos 3 mil pacientes implantados no HC, né? Porque isso é uma bola de neve, né? O implante coclear é uma bola de neve, né? Porque esse doente nunca mais desgruda, vamos dizer, do serviço. Com certeza. Né? Porque ele precisa regular o aparelho lá uma vez por ano, ele precisa trocar uma peça, ele precisa fazer... Então, você imagina, se você vai implantando, você vai criando uma bola de neve tal que você precisa de mais recursos humanos para poder ver esses pacientes. Se você for ver, por exemplo, uma vez por ano esses 3 mil pacientes, são 3 mil Consultas. avaliações de implante coclear. E é muito mais. Se você pegar na média, é mais que uma vez que o cara vai. E não é ele só vai isso, retorno retorno médico. anual. Vai ter que ir na fono. Isso, exatamente. Então, você imagina. Hoje a gente está com um problema no serviço público de saúde. Eu não estou falando isso em termos de crítica nem nada, porque isso eu falo na congregação da faculdade, eu falo nas reuniões do conselho diretor do hospital, que os governos, de forma geral, eu não estou falando também de direita, de esquerda, nem nada disso, entendeu? Os governos, de forma geral, eles resolveram ter o mínimo possível de funcionários públicos. Né? Então, os concursos públicos que tinham, por exemplo, para admissão de médico nos hospitais, tanto nos hospitais federais quanto nos hospitais estaduais, estão suspensos esses concursos, tá? E a tendência atual daqueles que norteiam a economia é de fazer as PJs, né? As pessoas jurídicas. Então, é fazer as OSs, vamos dizer assim. Sim. Tá? Então, por exemplo, no HC fazem 12 anos que não se faz um concurso para médico assistente da Otorrino. 12 anos? 12 anos. Tá? A última pessoa que entrou foi há 12 anos atrás. Então, você imagina... Porque, assim, uma coisa é você fazer uma organização social para você tocar um posto de saúde, de atenção básica ou coisa desse tipo. Outra coisa é você pegar um hospital como, por exemplo, o Hospital São Paulo, o Hospital das Clínicas, a Santa Casa, os hospitais... É que a Santa Casa não é ela é particular, vamos dizer assim. Então, e você não fazer concurso para que você tenha uma continuidade, uma perenidade, né? Você tem que ter uma perenidade. Eu vou ensinar as pessoas que vão ficar, que vão ensinar os próximos e que vai indo. Se você fazer um PJ, o PJ ele não tem commitment com o serviço. Ele pode trabalhar lá um ano e vai embora. Você entendeu? Ele arruma uma coisa melhor e ele vai embora. Então, assim, eu vejo com muita tristeza o futuro disso. Porque, por exemplo, a mesma coisa acontece com a enfermagem, a mesma coisa acontece com a fonoaudiologia, com todo mundo. Eles estão contratando só através de organizações sociais. Né? Eu falei isso daí para o Eleusis, até para o secretário da Saúde. Falei assim, isso num hospital terciário, na minha opinião, é destruir uma coisa que vem sendo construída há 100 anos. Né? Mas, né, a gente tem que jogar a gente tem que jogar com as a cartas regra do jogo, né? E tem que lutar, né? Tem que explicar. Ninguém que está fazendo isso em torno de crítica, né? Tem que explicar
o como funciona, porque às vezes a pessoa não sabe como funciona um hospital universitário direito, né? Sim. Vocês sabem, né? Uhum. Você está ensinando um cara que está abaixo de você, que amanhã ele vai ensinar um outro, e você vai passando, e é assim que vai acontecendo, né? E às vezes a pessoa não sabe disso, né? Sim. Agora, é diferente de um hospital, de um posto de saúde. Posto de saúde, né, de atenção básica, você pode trocar o médico, etc. e tal, não tem problema. Mas os hospitais universitários tem ensino envolvido, tem pesquisa. Eu queria utilizar uma regra. Toda vez que uma pessoa tenta fazer uma simplificação muito grosseira da realidade, eu tendo a achar que aquilo não é adequado, né? Porque Exatamente. são coisas extremamente complexas, né? E nada que é complexo vai ter respostas tão simples assim, tão generalizáveis. Igual o senhor mesmo falou, a realidade de um posto de saúde não tem nada a ver com a realidade de um hospital terciário, né? Exatamente. Inclusive, isso que o senhor citou dessa parte de... O ensino, né? De gerações através de gerações é uma das coisas mais gostosas que existem no hospital universitário, né, cara? Isso é fantástico, né? Exatamente, Que hoje em dia são voluntários que ficam e a gente sabe o valor que tem. Então, imagina, quer dizer, você vê, eu me lembro bem que, por exemplo, os hospitais federais, né, sofreram uma crise muito grande, etc. e tal, e até o professor Miguel Surujo, que foi professor lá na Escola Paulista, e depois ele foi para o... Aí ele falava, olha, vocês têm que ver o exemplo lá do Hospital Paulista, porque lá, no Hospital São Paulo, porque lá, o que tem de voluntário que trabalha gratuitamente lá, né, e vai lá e dá o sangue, etc. Por quê? Porque, poxa... Agora, também, eles têm, quer dizer, o governo tem que ver que aquele hospital existe para o povo, né? Então, tem que investir no hospital, né? E o RH... É uma coisa, assim, muito, muito, muito importante no hospital universitário, né? Então, por exemplo, a gente perde enfermagem, muito enfermagem. Hoje, o Hospital das Clínicas tem 40% dos leitos fechados, por falta de RH. Nossa, então, você imagina só, 40% dos leitos do hospital estão fechados, no Instituto Central do hospital. Então, por falta principalmente de enfermagem. Então, você veja, a enfermeira ali, ela ganha um salário, né? E ela treina durante 2 anos ali e ela é captada por um hospital privado, vai ganhar, né? Porque hoje tem um monte de hospital privado por aí, né? E ela vai ganhar muito mais lá e já está treinadinha lá no Hospital das Clínicas. E aí você tem que botar uma outra nova. Então, você imagina... É uma equação complicada, né? Sim. E eu não vejo muita saída. Eu já estou aí faltando alguns anos para mim sair de lá vamos dizer, de aposentadoria, a compulsória, né? Fazendo alguns anos, mas assim, a gente está tentando fazer de tudo para ver se a gente consegue virar esse jogo um pouco, né? Mas é complicado. E eu acho que uma dessas grandes estratégias assim que o senhor teve para poder fomentar e estruturar cada vez mais o ensino dentro da Faculdade de Medicina da USP, acho que sem sombra de dúvida foi a criação da fundação. Isso. Pelo menos nos moldes que a gente vê ela hoje. Eu acho, assim, não, né? Com certeza não tem nada... eu não entendo muito bem, o senhor até pode esclarecer isso para a audiência, porque eu acho que ia ser bem interessante. Como que a fundação ela se porta perante o Hospital das Clínicas da FMUSP? A fundação é uma instituição totalmente à parte? Ela é privada? Ela é... Não, a Fundação Otorrinolaringologia, ela foi criada em 95, porque a gente já estava antevendo a possibilidade de fazer coisas fora do hospital, porque, como vocês bem sabem, tudo que você faz dentro do serviço público, por exemplo, se eu fizer dentro da USP um curso, por exemplo, o médico vai lá, dá aula de graça, e esse dinheiro acaba ficando tudo lá para a universidade, você não sabe onde ele foi parar. Vai para o tesouro da universidade, de lá. De lá você não sabe. Então, o que acontece? Eu acho que todo médico que a gente dá aula, né, a vida inteira de graça, né? Todo mundo sabe disso. Acho que talvez seja a única profissão, né, que faz isso, né? Advogado, engenheiro, essas coisas. Ninguém Jamais, dá, né? Agora, o médico faz isso. Mas eu acho que, se puder remunerar, nem que for pouco, mas remunerar um pouco, né?
aquelas pessoas que estão dando cursos extracurriculares, né, que não tem nada a ver com o curso da faculdade, eu acho que, pô, é muito importante, né? Uhum. Ele se sentir, né? Pô, eu vou dar aula, eu vou ganhar lá uma coisinha e tal. Bom, então o que eu tá? A fundação, ela é uma fundação de pública, né? Ela é uma fundação de caráter privado, porém sem fins lucrativos, né? E que não tem nenhuma ligação com a USP. Nada, zero de ligação. É fora, a sede dela não é dentro dos limites da USP, nem nada disso. E fora isso, ela tem 15, se não me engano, 15 representações pelo Brasil, universitárias também. Então, por exemplo, no Rio Grande do Sul, você tem a Universidade Federal, com o Geraldo Jotes. Você tem no Rio de Janeiro o Roberto Meirelles, né, com a Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Então, são no Espírito Santo, tudo ligado a universidades. E a Fundação apoia tudo que esses serviços querem. Então, por exemplo, você tem lá, quer fazer uma reforma no seu anfiteatro, sei lá, da otorrino de uma faculdade. Lá, tá? Aí você dá um curso e fala, eu quero que o dinheiro desse curso vá para a Fundação faz isso. Né? Nossa, vai lá e constrói. Então, quer dizer, ela serve de apoio. O dinheiro, ela não tem que ter lucro. Né? Ela não é para ter lucro. Tudo que ela ganhar vai ser aplicado em coisas nessas regionais ou naqueles que fizeram. Né? Que são colaboradores da Fundação. Que são membros, são braços da Fundação. Então, tem, por exemplo, um colega lá em Santa Catarina que ele faz os cursos de base de crânio, de secção em cadáver, etc. E tal. E esse dinheiro que ele arrecada lá vai ficar para ele lá, quer dizer, para ele investir em coisas para melhorar lá o curso, para aquilo que ele achar melhor dentro da... Crescer o serviço não é para dele. ele, bolso dele, né? Parte é para aqueles que dão aula, certo? Tudo bem, pode até dividir. Olha, eu vou dar aqui um jeton, sei lá, por cada aula, né? Mas, assim, a maioria não. Então, a Fundação, ela fez isso, porque assim a gente consegue escapar um pouquinho desse entrave da universidade pública, né? A universidade pública é muito travada, né? Tudo que você vai... Por exemplo, lá no próprio HC, queimou a lâmpada do microscópio, os dois dentes estão... Para você comprar uma lâmpada, demora 6 3 meses. né? Exatamente. Tem que fazer Então, muita burocracia. A Fundação vai lá, compra a lâmpada, põe lá, entendeu? Porque ele está dentro do bojo do ensino ali, né? Nossa, achei incrível mesmo a ideia, porque eu sempre gostei dessa... Assim, obviamente, eu e o Bruno, a gente gosta dessa parte de empreendedorismo. Tô vendo que vocês estão fazendo, né? Justamente nesse sentido. E pegar o que o senhor disse, né? Uma solução empreendedora, né? Por si só, né? Na essência dela, empreendedora, mas aquele empreendedorismo que tem uma... Que tem uma causa, né? Um objetivo, né? Um objetivo muito claro, que é de fomentar o crescimento da nossa especialidade a nível de Brasil. Exatamente. E quando você pega outros serviços de otorrino que eu tive o prazer de poder conhecer em outros estados, é legal de ver o tanto que a presença da Fundação estava lá dentro do serviço dessas pessoas. Porque, além de ter aprendido muita coisa pelos próprios cursos, e eu não sabia dessa parte que eu acabei de falar agora, eu achei realmente fantástico, a Fundação também ajudou na monetização para a pessoa poder estruturar e crescer o serviço dela, né? O Geraldo Jotes, lá ele é professor de anatomia lá, né? O Geraldo não é da otorrino, né? O professor de otorrino é o Sadi. O Geraldo é professor de anatomia. E lá na anatomia, que é um prédio separado da Faculdade de Medicina, é como, por exemplo, lá na USP, você tem isso, lá a anatomia é dada lá na cidade universitária, não é dentro da Faculdade de Medicina, né? Porque já é uma coisa só. Então, o Geraldo tem lá a anatomia. Ele fez um laboratório lá, todo com dinheiro de cursos que a Fundação fez com ele lá. Então, mas é um laboratório excepcional. Legal. Entendeu?
Então, ele fez dentro da anatomia lá um laboratório que é de multiuso. Você pode usar para outras coisas também, não é só para otorrino, mas ficou lá um laboratório, né, essa marca dele lá. Nossa, legal demais. É muito legal mesmo. E atualmente você tem um congresso da fundação que foi em qual edição? Essa última, professor? 22. Só que no começo ele era de ano sim, ano não. Ele era Bianual. tornado. Acho que até o 10º, até o 8º, por aí era bianual. Então faz mais de 22 anos, vamos dizer assim, né? Mais de 22 anos. Nossa, muito antigo, então. Sim, é. E as pessoas podem se associar, né, à fundação. Não, então, tem, por exemplo, pessoas que são membros da fundação, e aí a fundação tem uma biblioteca de otorrino que talvez seja uma das maiores que eu conheço no mundo, assim, uma biblioteca muito pesada. Ela tem um bibliotecário, ele ajuda na pesquisa de artigo científico, de, sabe, levantamentos bibliográficos. Legal. Então, isso tudo a fundação é que banca. E de qualquer lugar do Brasil que o cara for membro da fundação. Então, eu vou fazer um trabalho eu estou falando da minha área surdez súbita, vai. Então, Adilson, levanta aí para mim os trabalhos de surdez súbita aí dos últimos 5 anos. Ele levanta tudo, porque ele é um cara Que legal. fora de série. Assim, é um bibliotecário com doutorado, tudo. Um cara, né? Então, a gente tem livros, por exemplo, esses livros que a gente faz são livros da fundação, né? Esse aqui não é para vender, mas tem livro, por exemplo, né, que a gente está fazendo agora um com o Kowalski, até de cabeça e pescoço. Então, a gente está fazendo uma coleção de 5 livros de otorrinolaringologia e cirurgia de cabeça e pescoço. Nossa, porque o nosso sonho aí é lá na USP voltar a cabeça e pescoço junto com o otorrino. Sério? Nossa, esse é fantástico. Então, isso é uma coisa que eu quero ver se eu consigo fazer até eu sair de lá. E o Kowalski está muito alinhado com isso. Ele ganhou o concurso fazem 2 anos, então ele virou professor titular? Virou professor titular lá. E ele é uma pessoa... Aliás, eu tenho até uma reunião com ele amanhã às 7 horas da manhã. Então, ele é uma pessoa excepcional. Então, a gente está tentando ver com calma, tá? A gente está namorando, né? Quer dizer, depois vai noivar, né? E depois, de repente, a gente casa, aí oficializa, né? É isso aí. Então, quer dizer, talvez trazer a disciplina de cabeça e pescoço para o departamento de otorrino. Isso é né? Então, ficaria separado, tudo bem, professor titular de cabeça e pescoço, professor de otorrino, residentes, mas nós já estamos juntando mais os residentes. Os residentes estão passando um pouquinho. Inclusive, recentemente teve a entrada de um residente que era um egresso da otorrino lá do hospital, que foi o Isaac, se eu não me engano. Foi o Isaac, que era da Bahia, da Bahia. Parece que foi relativamente único, né? Não tinha tido antes, né? Um residente da otorrino que tinha entrado na cabeça e pescoço. Agora, tem muita gente da cabeça e pescoço que procura otorrino para fazer cursos, para ficar fazendo estágios lá. Talvez porque quando ele vai para uma cidade do interior, né, uma cidade menor, vamos dizer, não do interior, porque tem cidades grandes no interior, mas cidades menores, talvez a prática da cabeça e pescoço pura não seja muito, né, não tem muito volume, né? E se ele puder fazer um otorrino junto, aí vai ampliar os horizontes dele, né? Aumenta muito. Ótimo ponto que o senhor tocou. Eu tive oportunidade de perceber essa tendência que o senhor disse em 2 ocasiões. Ano passado, eu fui no curso de laringe que o professor Leonardo Haddad organizou no IRCAD. Sim. Chocantemente, tinha 5 cabeças e pescoços da América Latina. Então. 3 da Colômbia, um da Argentina e outro de um outro país que eu esqueci agora, e outros cabeças e pescoço do interior do país. E no curso de rinologia que a gente fez na escola também, tinha outros 2 ou 3 cabeças e pescoços lá, né? Não, e hoje a gente fez, isso foi quando eu fui presidente da sociedade. A gente pode fazer concurso de título de especialista em cabeça e pescoço e vice-versa. Você entendeu? Sim. Tem lá uns requisitos, etc., mas pode, né? Então, isso aí já é um começo de uma união, né? Então, assim, eu acho que é o certo, tá? Tudo bem, vai aumentar a residência? Vai para 5 anos de residência.
Mas nos Estados Unidos já é, por exemplo, 5 anos de residência, porque tem o cabeça e pescoço junto. Quase todos os lugares sérios já são assim. Exatamente. Vou para a Europa, Índia, Japão, Estados Unidos. Então, assim, a gente vai caminhando, né? Vamos caminhando e vamos vendo como é que vai. Agora vai ter um prédio, né? Vai ter um prédio que vai ser... ele era para ser oftalmologia e otorrino, que é o departamento lá, é oftalmo otorrino junto. Aí, quando a gente começou essas tratativas com a cabeça e pescoço, e quando o governador Rodrigo Garcia, que foi o governador anterior, ele aventou a possibilidade de construir um outro instituto dentro do HC, aí nós apresentamos o projeto do oftalmo otorrino, que são especialidades assim que, vamos dizer, o doente frequentar ali o ICHC, onde tem muita coisa grave, né? Não é né? Porque oftalmo, otorrino, tem as crianças. Coisa mais leve, um pouco mais leve. Então, hoje é uma tendência no mundo. Você tem os institutos de Eye and Ear Institutes, né? Aí pelo mundo inteiro, né? Por várias universidades. Então, eles vão fazer E aí, quando eu vi isso, eu falei assim, não, eu vou botar... Porque o projeto inicial era só oftalmo otorrino. Aí eu chamei o Covox, vamos pôr cabeça e pescoço também, nesse mesmo instituto, tá? E a crânio-maxilofacial também. Nossa, que é um bracinho da plástica, né? Hoje ela está dentro da plástica, mas ela é uma área de atuação do otorrinolaringologista. Né? Sim, é uma área certeza. de atuação. Então, o que acontece? A gente vai botar lá nesse instituto também. Então, isso vai ficar um instituto bem completo nesse sentido. Deve começar a construir agora no começo do ano que vem. E aí a gente vai juntando, né? Eu acho que a nossa especialidade vai ganhar muito, né? Tanto o otorrino vai ganhar, porque a gente não tem uma formação cirúrgica na residência de otorrino muito forte, porque ela é de acesso direto, né? Sim. Vocês tiveram lá uma experiência na Escola Paulista que fazia um ano de... Cirurgia geral. Uns anos cirurgia atrás geral, tinha. mas só que você já era vamos dizer, você já ia para otorrino, né? Sim. Então, eu até ouvi histórias que a pessoa era até um pouco discriminada, vamos dizer assim. Sim. Né? Você vai fazer otorrino, então não precisa fazer essa hérnia aqui e tal, né? Então... Mas a cabeça e pescoço não, né? A cabeça e pescoço você tem 2 anos de cirurgia geral, mas você não está marcado cabeça e pescoço. Quando você termina os 2 anos de geral, você pode escolher lá entre tudo, urologia, tem um monte de coisa para você escolher lá. Sim. Né? Então, se eles vierem para cá, nós vamos ter que reforçar um pouco a parte cirúrgica do otorrino, né? Porque o otorrino, ele entra... E eu até contratei lá o pessoal da técnica cirúrgica, o Pinhata, que é o professor da técnica cirúrgica, para dar técnica cirúrgica básica para o R1 quando ele entra. Então, nos sábados, eles têm um curso de técnica cirúrgica. Porque quando vem da faculdade, vem meio cru. Bastante. Então, tudo bem, você aprendeu umas coisas na faculdade, mas... Então, desde ponto... um retalho, um doente mais grave. Então, o Pinhata faz um curso para os R1s. Legal. Né? É fundamental também. Porque você vê, às vezes você pega o otorrino lá, o R1, senta numa mesa de cirurgia, o cara não sabe nem... Até esterilizar, até a esterilização. Colocar roupa, né? Colocar roupa, não sabe nada. O cara tem que... Então, a gente faz tudo, faz um cursinho... uma madureza de cirurgia ali para esse pessoal que está vindo da faculdade, né? E é importante mesmo. E se esse projeto do senhor der certo, e como até o Fernando Balsalobo falou com a gente, né? O professor é um empreendedor nato, né? Ele bota a mão, a coisa acontece, é inacreditável. Ele falou muito disso do senhor, né? E com certeza vai dar certo. Dá para ver a linha que o senhor tem realmente de pensamento sobre ampliar os horizontes da especialidade. Porque trazer crânio-maxilo e CCP dentro do mesmo contexto ali de troca de ideias, né? De troca de experiências, leva a especialidade para um nível muito maior. E eu acho que a gente tem que pensar justamente nisso. Porque se a gente fosse em conjunto durante 5 anos, as duas coisas, nós seríamos igual a neurocirurgia. Lógico. Né? Uma baita reserva de mercado, uma especialidade muito protegida. Não ia acontecer isso de eles reduzirem nossos honorários médicos de cirurgias como uma amidalectomia. Né? Uma coisa quase que patética hoje em dia que o plano de saúde paga para isso. Não, né?
Agora, o que você vê é o seguinte, até hoje ainda existem resistências tanto dentro do otorrino quanto dentro da cabeça e pescoço. Uhum. Então, por exemplo, a laringe é uma resistência. Sim. O pessoal da laringe, eu não vou dizer nomes aqui, mas de modo geral, Sim. não querem ensinar a endolaringe A microcirurgia de laringe. pro cabeça e pescoço. Entendeu? E o cabeça e pescoço não quer ceder tireoide não pra quer eles. ceder a tireoide. Então, quer dizer, e ainda tem um pessoalzinho ainda rançoso nisso daí, você entendeu? Sim. Então, lá o pessoal mais velho da cabeça e pescoço acha que não, que tem que continuar na cirurgia, que não tem que sair da cirurgia, não sei. Uhum. Então, quer dizer, isso tudo a gente vai quebrando, esses paradigmas a gente tem que ir quebrando devagar, né? Sim, sim. Mostrando que, né, que é muito melhor para todo mundo, você entendeu? Sim. Aliás, talvez seja até melhor para o cabeça e pescoço do que para o otorrino, né? Uhum. Com certeza, porque um a cabeça que e pescoço mais, posiciona é muito a limitante. atuação. Né? Exatamente. Lidar com doenças muito graves o tempo exatamente, inteiro, né? Uhum. Porque, poxa, eu gosto de operar uma cirurgia de porte grande na cabeça e pescoço, mas nada substitui fazer um septo mais tranquilo. Cirurgia mais tranquila, né? O paciente mais... Eu sei, por exemplo, por que uma das coisas que a cabeça e pescoço fugiu para a cirurgia foi por causa dos próprios otorrinos. Porque na década de 60, os otorrinos ganhavam dinheiro fazendo amígdala, porque todo mundo operava amígdala, não tinha um cara que não operava amígdala, era difícil. Todo mundo tinha que entrar no exército, tinha que operar amígdala. Não tinha nem a indicação, era quase que 100%. Sim. Né? E tinha coisas pequenas, septos e tudo. Então, o que acontece? Você acha que o cara ia mexer, ainda mais naquela época, mexer com câncer, né? Com laringectomia total então, não ia. Então, o próprio otorrino, Deixou isso ele de lado. foi abandonando. E você sabe que na vida não tem vácuo, né? Sim. Né? Você deixa um buraco, Já alguém era. vai lá, alguém vai lá e toma. E os cirurgiões foram subindo. Sim. Né? Então, o pessoal foi subindo e entrou na cabeça do pescoço. Então, aí que houve a cisão. Uhum. Né? Dentro lá da USP foi assim. Agora, no mundo não é assim. Na França, na Inglaterra, tem. Agora, lógico, não dá para fazer tudo. Sim. Não, claro. então vai ter sempre aquele cara que faz rinologia, outro que faz otologia, que faz a cabeça e pescoço. Mas ele é um otorrino, né? Um otorrino e cirurgião de cabeça e pescoço, né? Sim, nossa, muito... você viu o tanto que todos os convidados, eles são um pouco... Pouco não, eles são bem concordantes em relação a esse conceito, né? Eu acho que tem que ser um conceito que tem que ser cada vez mais reverberado no nosso meio mesmo. Acho que realmente vai trazer muitas coisas legais. E, professor, pegando essa parte, já deu para perceber que de toda a pujança assim, da sua carreira como um todo, e a gente também gosta muito de saber sobre outras coisas que o senhor faz, além de ser um médico do porte que o senhor é, né? O senhor tem algum outro tipo de hobby? Uma vida pessoal, alguma coisa vida fora pessoal? do otorrino, assim. Não, gosta assim, muito. eu gosto muito de fazenda, de rural, assim, né? Uhum. Então, eu tenho aqui perto de São Paulo uma fazendinha pequena, perto de Jundiaí, né? Uhum. E lá eu gosto de pescar, eu gosto de fazer essas coisas. Então, lá tem... a minha casa praticamente é lá, Uhum. né? Porque é muito perto, 70 quilômetros de distância. Rápido. Uhum. E eu aqui moro num apartamento praticamente para dormir, né? Porque eu saio 6 horas da manhã, 6h30 de casa e volto 9 horas da noite. Uhum. Então, eu vou pro quarto. Já vai direto, né? Numa sala, nem sei como, eu nem sento na Nem sala. precisa. Nem precisa. E no fim de semana eu vou para Jundiaí. Então, eu fico lá em Jundiaí e lá eu tenho minha biblioteca, tenho minhas coisas, tudo lá. Minha casa é uma casa bacana. Então, lá eu gosto muito de pescar, gostei a vida inteira, né? Joguei muito tênis, joguei futebol, tal, mas aí você vai ficando velho, vai parando essas coisas, então vai... Pescar dá. Pescar. E a gente ficou sabendo que o senhor, se não é um dos mais, é o maior produtor de lixia do país. Isso... Não é um dos mais... Agora já não sou mais, mas eu já cheguei a ser. Né? A gente tem, lá eu planto bastante lixia e eu tenho também uma parte de... Porque de 20 anos para cá, eu comecei a fazer uma pesquisa lá. Tem muita água lá. Lá é perto da Serra do Japi. Uhum. E tem uma água de excelente qualidade lá, porque
é protegida pela reserva da Serra do Japi, então ela entra na fazenda. E aí eu comecei, e como eu gostava de pescar, eu comecei a pesquisar e criei o peixe Sanpíter, né, que é esse legal. Então, hoje, o que eu tenho? A genética, reprodução, e eu vendo os alevinos pequenininhos que vão para engordar, né? E essa genética eu estudei desde o começo. Então, lá tem projeto FAPESP correndo, Nossa. Olha tem só. biólogo, tem geneticista. Tem Que isso? Você é um pesquisador nato, então, hein, professor? Então, aí, Poxa, sai da otorrino. Além dos horizontes do... É que aquela história, você sabe, todo mundo, que nem a gente, né? Eu não consigo ficar parado, não sei vocês, mas assim, chega no fim de semana, eu não consigo ficar sentado lá no sol, tomando sol, sei lá. Então, lá na fazenda eu fico mexendo com outras coisas, a cabeça até alivia um pouco, né? Sim. E agora Pesca um pouco. eu sempre eu tenho uma equipe muito bem formada lá no HC, né? E eu tenho, na minha vida privada de médico, eu tenho duas doutoras que trabalham comigo, que é a Paula Tardim Lopes, que é meu braço direito, minha filha, né? É como se fosse minha filha, né? E tem a Stephanie, que começou faz um tempo para cá também, que também é como se fosse minha filha. Inclusive, ela é filha de um assistente. Aliás, o pai dela é formado na Escola Paulista e ele é o Zé Celso, né? Que faz muita cirurgia de ouvido, né? Acho que o marido dela também, o Johnny... Não, o marido dela é Ortopedista. ortopedista. Isso. O marido dela é ortopedista. Aham. Então, a Stephanie... Jogava handball comigo. Então, a Stephanie, ela trabalha comigo, a Paulinha e a Stephanie. Então, fim de semana, essas coisas, já não, né, eu já fico mais lá. Eu fico meio na cobertura, qualquer coisa elas me ligam, tal, mas elas é que tocam as coisas. Legal, professor. Poxa, que isso, fantástico, cara. Legal. A genética do Sanpíter foi você Foi que eu que desenvolveu criei. pelos cruzamentos? Foi. Eu fui buscar no mundo inteiro. Eu fui em Madagascar, Nossa. em Moçambique, fui no Egito, porque a tilápia ela é um peixe originário do Rio Nilo, né? E aí depois eu descobri que o pessoal lá na Inglaterra, na Escócia mais especificamente, eles, na Universidade de Stirling, quando a Inglaterra, o Egito era um protetorado inglês, né? Antes da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial. E aí os ingleses levaram algumas matrizes de tilápia do Rio Nilo lá para um centro de pesquisa lá na Escócia. E aquilo foi se desenvolvendo ao longo desses anos e eles foram apurando aquilo e conseguiram criar uma tilápia vermelha, né? Que a vermelha na natureza é muito rara. Ela é como se fosse uma albina. Sim. Né? E que ela é mais bonita de você ver, né? Para comprar, vamos dizer, você vê numa peixaria assim, um peixe vermelho, né? Ele atrai mais, né, do que os outros, o comprador, vamos dizer, né? E então eu trouxe algumas coisas lá da Inglaterra, lá da Escócia. Esse projeto parou lá na Escócia, então o único que toca no mundo sou eu hoje, que são essas tilápias que vieram lá do Rio Nilo, são originárias, né, de lá de trás. E aí vou indo, né, e a gente foi produzindo um híbrido, e esse é o segredo, vamos dizer, do negócio. Porque é como o xarope da Coca-Cola lá, né? Por exemplo, esses alevinos que eu vendo para a pessoa engordar, não adianta o cara querer reproduzir Eles entre si. entre si, porque vai dar um peixe que não presta. Nossa. Foi tão bem planejado. Exatamente. Planejado. E outra coisa, você só vende macho também. Todos os peixes, eles, quando nascem, eles não têm o sexo definido, tá? Eu não sei se todos os peixes, desculpe, mas a tilápia, tá? Ele vai definir o sexo nos primeiros 10, 15 dias de vida. Então, logo no começo, você começa a dar ração com testosterona.
E você reverte eles todos para macho. Aí acabou essa fase que ele já reverteu para macho, para com a testosterona. E o índice de testosterona é muito pequeno, porque ele é um peixinho desse tamanho, né? Então, quando ele ficar grandão com 2 quilos, 1 quilo para ser abatido, ele já nem tem, você nem dosa mais, né? Testosterona ali. Sim. Mas ele é macho, porque o macho engorda, é que nem boi, né? Sim. Tem o boi e tem a vaca, né? A vaca engorda menos que o boi, né? Nossa, cara. Legal isso daí. Isso praticamente você só faz a cria dos alevinos, né? Você não produz e engorda eles lá. Não. E, ao mesmo tempo, eu vou continuando apurando a genética, né? Porque essa apuração da genética é um trabalho constante, né? Igual aconteceu com o frango, né? O frango, por exemplo, há 30, 40 anos atrás, ele demorava 60 dias para ficar pronto para o abate. Hoje, com 40 dias, abate. Você entendeu? Então, isso tudo foi trabalho genético. Trabalho de nutrição, né? Mas o peixe é mais difícil, porque você não enxerga ele, né? Ele está embaixo da água, né? Então, a gente está aprendendo ainda muita coisa, o que ele tem, o que ele come, o que é melhor, o que ele reverte mais em peso. Vamos dizer, ele come 2 quilos de ração durante a vida e engorda 1,5 kg. Você entendeu? Então, essa relação, quanto mais próxima for, melhor para o produtor. Então, a gente tem que criar um peixe que ele reverte a comida que ele come, gasta menos energia e engorda. É toda uma equação. Difícil, né? Ciência, né? É uma ciência. Nossa. Aliás, as pesquisas genéticas primeiros, até hoje, foi um pesquisador do INCOR que foi lá, que era da engenharia, da bioengenharia do INCOR. E ele fazia pesquisa com genética em peixe para outras coisas, e eu levei ele comigo, tirei ele de lá mas ele ainda é professor, ele é professor em Mogi, de biologia, mas ele trabalha lá com a gente nessa área de pesquisa. Que legal, hein? Legal de ver que como é que o ambiente favorece a crescimento mesmo, né? Se um ambiente universitário que o Golson sempre frequentou, lá dentro você conseguiu uma pessoa de bioengenharia para mexer com seus alevinos, né? Então, assim, a vida vai trazendo umas surpresas interessantes, assim, pra gente se dispõe a frequentar um ambiente favorável, né? Nossa, muito legal, cara. Eu achei com certeza. Não sei se as pessoas estão escutando, a gente sabia disso. Eu, particularmente, não sabia. Não, também não. Achei chocante. A única coisa que eu sabia da sua fazenda, porque 2 amigos meus que formaram na mesma universidade que eu formei, que eu formei na UFMG, que é o José Iago e a Maíra, eles me mostraram uma vez quando eles foram na casa do senhor, na fazenda, né? Que o senhor leva os residentes, faz um churrasquinho lá, né? Eu faço um churrasco lá por ano pros residentes lá. Sim, eles mostraram fotos com o senhor lá, né? Eu falei assim, poxa, que legal, cara. Tipo, o titular de disciplina levando na fazenda dele para comer um churrasco. Fazendo um churrasco. Pô, acho que reforça mais ainda aquilo que o doutor Fernando falou, que é o quão acessível o senhor é dentro da universidade. O Batatinha é suspeito, porque eu gosto muito dele, o Fernando é o Batatinha. É suspeito, eu gosto muito dele, ele gosta muito de mim, então ele falar bem de mim é uma coisa suspeita. Sim. E, professor, qual mensagem assim, que o senhor gostaria de deixar depois dessa conversa que a gente foi muito prazerosa, muito legal? Muito, é. Qual mensagem que o senhor gostaria de deixar para as próximas gerações que vão escutar esse podcast, às vezes para pessoas um pouco mais velhas que nós dois, ou que estão ali no R1, ou que sonham em fazer otorrino ainda? O que você gostaria de deixar de mensagem para essas pessoas em relação à vida ou à nossa própria especialidade mesmo? Não, assim, eu acho que a nossa especialidade ela ainda tem que ganhar como você mesmo falou, um status melhor. Eu vejo, assim, dentro às vezes, da reunião dos próprios médicos, dos próprios professores titulares de outras, que para eles o otorrinolaringologista ainda é um arrancador de amígdala. Eles não veem o que a gente tem, a riqueza que a gente tem dentro da otorrinolaringologia de coisas, né? Então, sono, laringe, voz, né? Ouvido,
nariz, né? As coisas que evoluíram, as endoscopias. Sim, Pô, o extremamente nariz, amplo. que foi que começou a fazer endoscopia? O ouvido foi a primeira, quem usou microscópio pela primeira vez em cirurgia foi o cirurgião de ouvido. Uhum. Você entendeu? Lá, foi o John Shea, porque quando ele começou a fazer as estapedotomias. Uhum. Então, quer dizer, a otorrino, mas só que isso não é muito reconhecido pelas outras especialidades. E talvez se a gente conseguir realmente juntar, né, tudo que pertence a essa área né, de ouvido, nariz, garganta, laringe, boca, etc., né? Juntar tudo isso aí, a gente vai ficar, como você falou, uma especialidade que vão dar valor. Né? Uhum. Então, assim, eu acho que, assim, para o jovem, eu falo o seguinte, você tem que fazer aquilo que gosta dentro do otorrino, né? Quer dizer, aquele que gostar de ensinar, tem que tentar ensinar, não faz mal, é sofrido a vida do docente, sabe? Se você for pegar, mas eu acho que é bonito, né? Eu fico muito orgulhoso, por exemplo, das pessoas que eu pude contribuir na vida em alguma coisa e hoje eles são expoentes aí da especialidade. Então, eu fico extremamente orgulhoso disso e é uma coisa que não tem preço, né? Porque na vida tem poucas coisas que, quando você vai chegando no final da sua vida, que realmente valem. Né? Não é o dinheiro. O dinheiro vale é bom, né? A pessoa ter dinheiro e tal, mas não é isso. Vale justamente o reconhecimento, as coisas que você deixou, né? Para ver se as próximas gerações vão dar uma continuidade naquilo. Né? Então, eu deixo essa mensagem para o pessoal da otorrino para tentar fazer com que a otorrino realmente fique mais marcante dentro das especialidades médicas, né? E aí sim, por trás disso vai vir a questão da tabela, de tudo isso, porque realmente é o que você falou, é uma tristeza, né? Eu vejo os meninos jovens que estão se formando, indo trabalhar, né, nas periferias aí da vida, né, ganhando metade da consulta, metade da cirurgia, que já é uma porcaria né, o valor, né? Uhum. E assim, isso tudo vai vir mostrando que a gente é importante dentro da sociedade, né? O otorrino é uma especialidade importante. Sim, nossa, obrigado por essa mensagem, professor. Acho que projetos como o que a gente tem, espero que floresçam diversos outros muito similares ao que a gente está fazendo, porque eu acho que o objetivo é sempre somar, igual foi a sua iniciativa com a fundação, que foi só somar para a nossa especialidade. E acho que a gente não pode ter essa... Eu acho que hoje em dia as pessoas têm muito essa mentalidade de ser ultra especialistas de uma determinada área e querer só afunilar cada vez mais a carreira e esquecer todo o resto, né? Eu acho que trazer essa visão mais ampla para a gente vai fortalecer muito, e muito, e muito, e muito. E concordo totalmente com o que o senhor disse. Se a gente não tentar se tornar uma especialidade com um corpo mais robusto, mostrar para os outros realmente o nosso valor, as coisas que nós fazemos, né? A gente não vai conseguir pular desse status. E a gente trabalha em regiões extremamente nobres, né? Por que o oftalmologista tem reconhecimento que tem e a gente não tem um reconhecimento parecido com o deles? Lógico. E o que a gente mexe é tão nobre quanto o que eles mexem. Né? Lógico. Então, acho que sua mensagem cai muito Com bem certeza. para as próximas gerações. Acho que é o que a gente tem que focar mesmo, cara. Sim. Tanto nós dois aqui agora com menos de 30 anos de idade ainda, né? Com toda a energia possível, né? Trabalhamos, acordei o quê? 5h30 da manhã hoje, vamos chegar em casa às 10 horas da noite. Então, não tem escapatória. E amanhã de novo. Né? E ter essa energia para poder fazer isso de chegar nesse passo até onde o senhor chegou e falar assim, poxa, vamos continuar dali onde o professor e a geração dele parou. Continuar fazendo crescer as isso coisas. que deixa todos nós que vocês entrevistaram, tenho certeza, e que vocês ainda vão entrevistar, é o que deixa a gente mais feliz. Saber que tem gente que vai dar continuidade. Tocar o barco para frente. Né? É isso aí. Então, Eu queria dizer para vocês que eu fiquei muito honrado pelo convite, viu? Eu fiquei muito honrado mesmo, muito prazer de estar aqui com vocês. E parabéns aí pela iniciativa de vocês, não só do podcast, como da educação em otorrino, porque é ensinando que a gente vai fortalecendo todo mundo, né? sim. E a gente agradece muito também pelo senhor ter aceitado e foi, assim, uma troca de experiência incrível, assim. Pra gente, acho que pra todo o pessoal que vai ouvir também, é muito enriquecedor poder ouvir as palavras do senhor, toda essa experiência.
Nossa, Não. muitíssimo obrigado, viu, professor? Então, pessoal, uma boa noite a todos. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, que pra gente foi incrível. E continuem seguindo a gente para poder conhecer esses próximos episódios. E nós vamos mandar uma foto depois no nosso perfil do Instagram, mostrando a capa do livro do professor. E logo depois, quando a edição ficar totalmente pronta, para ver como é que vocês conseguem ter acesso a esse tipo de coisa e divulgar essas informações sobre as contribuições da Faculdade de Medicina da USP para a parte, sobretudo, de saúde auditiva, que é onde esse livro mais foca. Então, boa noite a todos, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Obrigado.